Ao nosso bondoso Deus e também ao seu divino Espírito Santo, seja dada nesta hora louvor, adoração e gratidão. De igual maneira, estendemos os nossos louvores, adoração e gratidão a Jesus, a Virgem Maria, também a Santa Avó e o nosso querido primaz. Santos de grande poder e glória, que têm estado ao nosso lado diuturnamente, nos dando vitórias sobre vitórias. Por isso, santos dos céus, os senhores são dignos de receber todo o nosso louvor e adoração. De igual maneira, agradecemos também ao Senhor Santo Primaz, irmão Aldo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de aqui estarmos reunidos nesta manhã, para juntos participar de mais uma reunião matutina, que tem por objetivo aumentar a nossa fé, nos dar ânimo, coragem, e também iremos exaltar o nome da nossa bendita e santa Avó Rosa. Por isso que eu lhes peço, ó Santo Primaz, nos abençoe, nos unge, nos dê sabedoria, para que possamos levar ao conhecimento da igreja uma mensagem convencedora, e que toda a igreja também esteja de coração aberto para ouvir e compreender esta mensagem. Pela certeza, primaz, que o Senhor nos ouviu, e conosco já está santos e anjos da glória celestial, para conosco participar dessas reuniões nesta manhã, nós muito te agradecemos. Entregamos a mesma em teu bendito e santo nome. Amém. Cantemos juntos o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem nenhuma, e que marcha confiante, pois entregante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa alma é sã doutrina, e a nossa força é darmos sempre a verdade. Se um dia ouvistes falar entre os homens um homem chamado Jesus, pregou: eu sou a verdade, a vida e o caminho cheio de luz. Aquele que segue este santo caminho em trevas jamais andará, e no final de sua vida caminhada ao reino do céu
que estas palavras a muitos salvaram, lhe dando o céu. E até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Podes ouvir novamente estas mesmas palavras em tom de alerta na igreja da Santa Rosa, que está à tua espera de portas abertas. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Encontrarás o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Se um dia ouvistes falar que Jesus, ensinando as multidões, pregou: bem-aventurado os que têm humildade em seus corações, bem-aventurados mansos e humildes, os mansos e humildes de coração, pois deles é o reino dos céus, e no céu ganharão de Deus um galardão. Saibam que estas palavras a muitos salvaram, lhes dando o céu. E até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Conhecerás, meu primaz, grande exemplo de amor, humildade e perdão. Prezados irmãos, eu lhes digo: alegrem-se, sintam-se felizes por pertencerem a esta igreja apostólica. Nós, apostólicos, irmãos, somos um povo privilegiados.
da promessa de Jesus a respeito do outro Consolador, passaram-se quase 2000 anos. E nos nossos dias, esta promessa se cumpriu. Quanta honra nós temos, irmãos, de fazer parte desta igreja, desta santa igreja, e termos em nosso meio a Santa Avó Rosa, o qual se cumpriu a promessa do nosso Mestre Jesus. Irmãos, com a queda da raça humana, com o início do pecado nesta terra, houve-se uma separação entre o Criador e a sua criação. E a terra, então, houve-se uma grande escuridão. Quando falamos assim, falamos escuridão espiritual. E então, o Criador, o nosso Deus, não podia se comunicar, podemos assim dizer, com o ser humano aqui nesta terra. Foi então quando o nosso Pai traçou um plano de enviar a esta terra o seu Filho. E como nós bem conhecemos a história, eles chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Com a vinda de Jesus a esta terra, Deus pôde novamente, irmãos, estar com a sua criação. E então cumpriu-se aquilo que Deus traçou, o plano de Deus, cumpriu-se na pessoa de Jesus. Nosso Mestre veio aqui na terra, trouxe Deus novamente para esta terra. Aqui Jesus cumpriu o seu ministério, não é? Trouxe os seus ensinamentos, que na verdade são ensinamentos do nosso Pai. Realizou os seus milagres, os seus sinais, preparou os seus apóstolos e retornou aos céus. E antes de Jesus subir aos céus, ele deixou a promessa do outro Consolador. Após o Cristo subir aos céus, os santos apóstolos, ainda por um longo período, continuam a pregar e então manter a igreja apostólica ativa. Com o passar do tempo, cada um no seu tempo foi encerrando o seu ministério aqui na terra, os santos apóstolos, e então foram subindo aos céus, e aos poucos não havia mais os santos apóstolos aqui. E o que aconteceu novamente? O povo se corrompeu, e novamente houve-se escuridão nesta terra. Uma grande lacuna, algo que impedia, irmãos, de Deus se comunicar com a sua criação. E a promessa de Jesus? E o Consolador que viria a esta terra? Cadê? Passaram, irmãos, como eu disse, quase 2000 anos. E eis que no dia 10 de junho de 1894, surge nesta terra uma esperança. Uma menina dotada de virtudes, dons especiais, mas para que Jesus pudesse cumprir a sua promessa na vida desta menina, ela precisaria provar a Jesus. E para isso, a menina Rosa foi testada por Jesus.
como os irmãos conhecem, e se não conhece profundamente, faço um parênteses e sugiro que leiam o livro Rainha das Flores, que os irmãos terão a oportunidade de conhecer em detalhes tudo quanto a Santa Avó Rosa enfrentou nesta terra, inclusive na sua infância, na sua juventude, para provar a Jesus que ela era o Espírito forte. E assim, irmãos, se deu neste período da vida da Santa Avó, a menina Rosa na época, né? Muito foi testada por Jesus. Na sua infância, com muita riqueza, na sua juventude, outra parte, na pobreza, e por 60 anos ela provou a Jesus. Independente das condições, ela estava ali, forte, firme, destemida, e provou, portanto, a Jesus. Está escrito em São João, capítulo 14, versículo 23, o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A partir deste momento, então, como citei, por volta dos 60 anos da Santa Avó, após ela ter provado ser aquele Espírito forte, provou a Jesus que amava ele, o nosso mestre então veio estar com a Santa Avó. Foi a partir daí que a Santa Avó começou a receber revelações do nosso Senhor Jesus. E com o ministério dela, Santa Avó, foi restaurada a igreja primitiva, a igreja apostólica primitiva. Salmos, escrito pelo rei Davi: uma semente dele o servirá, falará do Senhor em geração e geração, e chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Irmãos, este foi, é e será eternamente o ministério da nossa querida e Santa Avó. Jesus, ele se manifestava a Santa Avó quando eles se juntavam para orar a direção, o bispo, a missionária e a Santa Avó. E aí, naquele momento, Jesus utilizava-se do corpo da Santa Avó e então passava as orientações à direção. E com o ministério da Santa Avó Rosa, Jesus trouxe a esta terra o verdadeiro evangelho do reino dos céus. Implantou nesta igreja a doutrina pura e cristalina, que é, irmãos, a verdadeira água da vida. A mesma água que Jesus se referiu naquele diálogo com aquela mulher samaritana, quando ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Pela fé da Santa Avó, pela sua coragem, irmãos, cumpriu-se na vida dela o que está registrado em Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus,
do meu Deus e também o meu nome, Consolador. Irmãos, a Santa Avó é a coluna principal desta igreja. A Santa Avó é que sustenta, irmãos, esta igreja aqui na terra. E nós, apostólicos, formamos esta edificação. E o que nos une, irmãos, o que nos une, nós e esta coluna forte, é a disciplina da nossa igreja. Porque uma vez, colocando-a em prática em nossas vidas, irmãos, nós damos condições à Santa Avó para que una-se conosco. E desta maneira, irmãos, promovemos uma comunhão muito grande com os santos dos céus. E assim, irmãos, nós damos condições à Santa Avó para nos ajudar, para nos abençoar, para nos livrar de males, de perigos, de todas as tentações. A Santa Avó, irmãos, olha que grandeza desta verdade. A Santa Avó é a principal responsável pela salvação de almas nesta terra. Se não fosse a Santa Avó, não teríamos a igreja. Se não fosse a Santa Avó e a igreja, não conheceríamos a doutrina de Jesus. Sem conhecer a doutrina de Jesus, não teríamos condições de um dia voltarmos a reinar lá nos céus com o nosso Criador. Por isso que eu lhes digo com muita convicção: nossa vida, nós devemos à Santa Avó. Se somos o que somos hoje, se somos felizes, porque eu creio que os irmãos são felizes, embora enfrentando lutas como nós enfrentamos, dificuldades, problemas, independente do tamanho, do grau de complexidade do problema, irmãos, nós temos a certeza que no final, a nossa vitória é certa. Por quê? Porque nós temos à nossa frente, a nossa retaguarda, aos nossos lados, uma santa muito poderosa. Irmãos, que deu a sua vida por amor a nós. A Santa Avó, irmãos, era muito justa, foi e é muito justa, enérgica quando precisava, mas de um coração muito grande e amoroso. E como nos diz os nossos livros, quando um apostólico se perdia, ela derramava lágrimas. Quando um apostólico se desviava deste caminho, ela muito se entristecia, porque ela sabia que o caminho o qual estava tomando levaria ao sofrimento material e possivelmente, se não houvesse um arrependimento, um sofrimento eterno. E lhes digo e confirmo, a Santa Avó deu a sua vida por amor a nós. E reforço, se hoje somos felizes, se hoje temos condições de viver num mundo tão terrível
pecador, e ainda assim termos condições de nos santificar dia após dia. Irmãos, devemos à Santa Avó. Ela é a responsável por tudo isso. Por isso eu lhes sugiro, irmãos, amem a Santa Avó. Amem a doutrina apostólica. Pratiquem-a em sua vida, porque ela, a doutrina, atrelada à disciplina apostólica, somente elas poderá lhes garantir a sua vitória contra o poder do mal. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a Santa Avó Rosa, irmãos, venceu todas as lutas, todas as dificuldades, todas as pelejas, as tentações, irmãos. Por vezes, o inimigo utilizou de pessoas para tentar contra a própria vida da Santa Avó. E ela, irmãos, sem temer mal nenhum, com a frase viva, convicta em seu coração, quem em Deus confiou nunca se enganou. E ela não se enganou e venceu. E ela é, queira ou não, aceitem ou não, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Ela foi e é e será eternamente Rainha dos céus. E está assentada junto a Jesus, lá no seu trono, lá na glória celestial. E está a todo momento, com o seu poder ao dispor de tantos quantos crer, confiar e, acima de tudo, praticar os seus ensinamentos, a sua doutrina, a sua disciplina, que é, como lhes disse e reforço, o que nos dará condições de vencermos todas as pelejas, todas as dificuldades, e um dia nos encontrarmos com o nosso Criador. Portanto, meus irmãos, pratiquem esta doutrina, que todos conhecem. Não há necessidade de entrarmos em detalhes sobre a doutrina e a disciplina da igreja neste momento, porque todos já conhecem. Quando o irmão Aldo, antes de subir aos céus, ele disse que a igreja estava preparada. E creio que este preparo que ele disse é a respeito do conhecimento. Nós estávamos preparados, com conhecimentos suficientes para caminharmos e não nos perdermos no caminho que estaríamos percorrendo. Você, jovem, precisa da Santa Avó, lá nos seus estudos. Não pensem que sozinhos irão conseguir vencer. Sozinhos não somos nada. Podemos até determinado momento de nossa caminhada, mas não iremos até o fim. Você, jovem, moço, moça, creio que deseja constituir uma família, e a Santa Avó Rosa está com o seu poder para te ajudar a encontrar um bom moço, uma boa moça, para que realmente forme um relacionamento duradouro, onde possa reinar no seu lar todas as virtudes, as bênçãos de Deus, o nosso Pai.
Vocês que são casados, têm os seus filhos. Hoje, nós passamos por um período muito difícil, onde o inimigo tenta muito contra a família, que é uma constituição divina, sagrada. E sem a Santa Avó, nós não vamos vencer. Os meus irmãos de mais idade também são tentados. Às vezes, problemas na saúde. Sem a Santa Avó, nós não vamos vencer. E para ter a Santa Avó conosco, ingrediente principal: obediência à doutrina e à disciplina que ela nos deu. Irmãos, doutrina e disciplina não criada por homens, mas vontade e orientações de Deus, que veio por nós, através de Jesus, usando por intermédio da Santa Avó, e por fim, do ministério do nosso querido e estimado irmão Aldo. Sem viver esta doutrina, essa disciplina, nós não venceremos. Por outro lado, vivendo o que nós aprendemos com a Santa Avó, mal nenhum poderá nos derrotar, porque o poder que está nas mãos desta santa é superior a tudo, a todos, porque ela é possuidora de todo o poder, virtudes que emana do Espírito Santo de Deus, aquele que criou tudo e a todos. Por fim, amanhã, ao comemorarmos 10 de junho, um marco na nossa vida, comemoremos, irmãos, com muito amor, com muita dedicação à Santa Avó e à nossa Igreja Apostólica. Que sejamos aqui, irmãos, prontos para prestar à Santa Avó o nosso culto de louvor e adoração, a passagem do seu dia natalício. Mas vamos trazer a ela um presente: o nosso coração limpo de todas as impurezas que o pecado nos traz. Se tiver sentimentos no seu coração que não agrada a Santa Avó, aproveitemos hoje, quando tomarmos a Santa Comunhão, pedimos a Jesus que nos limpe definitivamente, que leve para bem longe de nós aquilo que não agrada a Santa Avó. Se as nossas vidas, os nossos atos não são condizentes ainda com a doutrina e disciplina apostólica, aproveitemos este período, de agora até amanhã, esse período que nos separa, para limpar o nosso coração e virmos aqui desejosos de prestar à Santa Avó o nosso louvor, não somente com cânticos, mas principalmente com a nossa vida honrada, e assim provarmos a ela: Santa Avó, nós, povo apostólicos, valorizamos o seu sacrifício, a sua luta, e nós defendemos e defenderemos até o fim tudo quanto a senhora implantou nesta terra. E estamos com a Senhora, Santa de Deus, Santa Avó Rosa. Que esta Santa Avó, lhes dei muita sabedoria para vencer todos os obstáculos desta vida. Que Jesus, com a Santa Avó e o irmão Aldo, lhes deem sabedoria para discernir o bem do mal, o que agrada
e o que não agrada a Deus. E assim, unidos como Igreja Apostólica, caminhemos junto com a Santa Avó, em passos largos, firmes, rumo à nossa vitória final, onde estaremos eternamente lá nos céus, honrando e glorificando a Deus a todo tempo, pela nossa grande vitória. Amém. Quando se trata de falar de amor, um sentimento de carinho me faz cantar. Este carinho sempre me acompanhou desde o dia em que a avó Rosa no céu foi reinar. Partiu com ela um pedaço do meu coração, ficou comigo a vontade de também querer partir, mas sei que preciso fazer crescer meu galardão para depois, igual a ela, ao céu subir. A vontade aliada ao verdadeiro amor é o sentimento que faz de mim uma vencedora, que me dá a esperança de um dia rever a Santa Avó Rosa com todo seu esplendor. Tenho 1000 razões para cantar assim, mas todas se resumem numa só: felicidade.
Prezados e amados irmãos, quero nesse instante apresentar a todos a minha saudação. Também desejo-lhes que a bênção e a graça do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, esteja recaindo sobre todos, não só no decorrer desta semana festiva, mas em todos os momentos de vossas vidas. Irmãos, estamos vivendo uma semana festiva, onde comemoramos o aniversário desta Santa Igreja Apostólica e também o aniversário da nossa Santa e querida Avó Rosa. Irmãos, são ocasiões muito próprias e oportunas para meditarmos na obra desta Santa Igreja Apostólica, relembrarmos fatos importantíssimos do ministério da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, e desta forma alimentarmos a nossa fé, a nossa alma, preparando o nosso espírito para irmos vencendo as lutas e as dificuldades. Irmãos, a comemoração de aniversário da Santa Avó Rosa e desta Santa Igreja Apostólica, para nós é como um oásis em um deserto, porque lutamos durante todo o transcorrer do ano. E quando participamos desta comemoração festiva de aniversário da Santa Avó Rosa e desta igreja, como eu disse, nós temos então a oportunidade de revivermos fatos importantíssimos realizados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, enfim, por Deus o nosso Pai. Irmãos, e temos também a oportunidade de meditarmos em pontos importantes da nossa doutrina e da nossa disciplina. E eu acredito que todos os nossos irmãos aqui presentes, também aqueles que nos acompanham nesse momento através da internet, têm este objetivo na alma, têm esse desejo na alma, de ao participarem dessas reuniões, possam então adquirirem mais fé, mais conhecimento, através da nossa doutrina, através da nossa disciplina. Irmãos, e também teremos a oportunidade de enxergarmos quão grande é a nossa responsabilidade de apostólico. Porque, irmãos, para nós é muito glorioso, para nós é uma honra sermos apostólicos. Irmãos, mas lhes digo, lhes afirmo, que também é uma responsabilidade muito grande. Irmãos, em um de nossos boletins do ano de 2013, nosso Santo Irmão Aldo, ele mandou publicar uma mensagem, cujo tema, cujo título dessa mensagem é o seguinte: qual foi o objetivo de Jesus ter restaurado a sua igreja nesses dias presentes? Irmãos, e a seguir o nosso Santo Irmão Aldo, ele dá alguns esclarecimentos, algumas explicações, o porquê, com qual objetivo Jesus, nosso mestre, restaurou esta igreja apostólica nesses dias presentes. Irmãos, e ele inicia dizendo o seguinte: em primeiro lugar, foi para atender à vontade de Deus e do seu divino Espírito Santo, de aqui na terra implantar, cumprir uma grande missão, uma grande obra de salvação às criaturas que viessem a crer na sua palavra, no seu evangelho. E é claro, irmãos, também Jesus fez com o objetivo de cumprir a sua gloriosa promessa a respeito do outro Consolador, que ele havia prometido aos seus apóstolos, e São João registrou esta promessa do Divino Mestre, quando ele disse que ele voltaria ao Pai, ele voltaria aos céus, mas que enviaria um outro santo, ele enviaria o outro Espírito Consolador, para que ficasse com seu povo,
e ajudasse o seu povo, consolasse o seu povo aqui na face da terra. Irmãos, e o segundo motivo pelo qual Jesus restaurou a sua igreja aqui na face da terra, disse o nosso santo irmão Aldo, para santificar um povo, preparando almas para o reino dos céus. Então, observe, irmãos, que o segundo motivo pelo qual Jesus restaurou esta igreja nesses dias presentes, foi para preparar um povo, como ele mesmo disse, zeloso e de boas obras. Irmãos, e o que ele fez, através da Santa Vó Rosa, também através do ministério do nosso santo irmão Aldo, o qual esteve à frente desta igreja, no seu corpo físico, durante 44 anos, nos preparando, nos trazendo dos céus, uma doutrina perfeita, uma disciplina perfeita, as quais, colocada em prática no viver de uma criatura, tem o poder de transformar vidas para o nosso Deus. Então observe, irmãos, que o nosso santo irmão Aldo, durante os 44 anos que ele esteve à nossa frente, fisicamente, aqui na face da terra, ele então preparou esta igreja, cumprindo a segunda etapa que Jesus, do objetivo de Jesus, nosso divino mestre, que seria preparar um povo, santificar um povo para Deus. Irmãos, e o nosso santo irmão Aldo prossegue, o terceiro ponto pelo qual Jesus restaurou a sua igreja nesses dias presentes, foi o seguinte, que este povo preparado, este povo santificado, pudesse então anunciar, divulgar ao mundo uma nova era, a era do Consolador, um novo tempo, o tempo da regeneração. Irmãos, então observe que, é por isso que eu disse no início, que a nossa responsabilidade como apostólico é muito grande. Porque, irmãos, se nós observarmos nesses esclarecimentos do nosso santo irmão Aldo, nós podemos notar que a obra de Deus aqui na face da terra, ela é composta por etapas, por períodos. Então, através desses esclarecimentos do nosso santo irmão Aldo, nós podemos observar o primeiro período, Jesus cumprindo a sua promessa e preparando um santo, no nosso caso, a Santa Vó Rosa, como uma santa poderosa, para cumprir a sua gloriosa promessa e também a vontade de Deus e do seu divino Espírito Santo. Segunda etapa, santificar, preparar um povo aqui na face da terra, para que esse povo desse frutos. Porque observe, irmãos, que Jesus, ele tinha e tem um objetivo ao preparar o Consolador, ao preparar esta igreja. Irmãos, Jesus não iria preparar um santo poderoso, não ia restaurar a sua igreja, simplesmente por restaurar, para ter aqui na face da terra uma igreja. Irmãos, mas quando Jesus, ele cumpriu tudo isto, ele tinha um objetivo. E qual o objetivo? Irmãos, de através dessa sua obra, colher frutos, frutos preciosos para o reino dos céus. Irmãos, porque observe que Jesus, ele muito lutou para cumprir a sua promessa. A restauração da sua igreja aqui na face da terra, irmãos, custou sacrifício, custou vidas. Sacrifício da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, irmãos, sacrifício do próprio Jesus, do próprio Mestre. Eu me lembro que certa vez a missionária falando a respeito da formação do Espírito Consolador, da formação desta Santa Igreja Apostólica, ela diz o seguinte, que Jesus, ele teve que se sacrificar pela segunda vez, ao restaurar esta Igreja Apostólica. Como o pastor Rodrigo acabou de citar, todos nós sabemos, todos nós temos o conhecimento que
no início da obra desta igreja, a Santa Avó Rosa, ela se reunia com os dois da direção para orar, e naquele instante Jesus usava o corpo da Santa Avó Rosa para falar aos dois da direção. E a missionária disse que certa vez Jesus disse a eles que para ele era uma luta muito grande vir aqui à terra, usar o corpo da Santa Avó Rosa, por causa da influência do pecado que existia e existe neste mundo. Então observe, irmãos, que Jesus, mais uma vez, ele não mediu sacrifício para vir a esta terra, formar o santo que ele havia prometido, restaurar a sua igreja, preparar um povo, santificar um povo, e é claro, esperando frutos deste povo. Por isso que o nosso santo irmão Aldo disse que Jesus então, ele esperava, e cremos que ainda hoje, junto com a Santa Avó Rosa e com o santo irmão Aldo, espera que este povo preparado, este povo santificado, tenha então condições de anunciar ao mundo esta nova era de salvação. Então observe que, irmãos, aí está a nossa responsabilidade. Por quê? Porque, como eu disse, a primeira etapa, Jesus cumpriu, preparou o santo Consolador que ele havia prometido. A segunda etapa, irmãos, também ele cumpriu, através da Santa Avó Rosa e através do ministério glorioso do nosso santo irmão Aldo, santificando, preparando esta igreja apostólica. Irmãos, e agora, a terceira etapa, onde Jesus espera que este povo santificado, este povo preparado, anuncie ao mundo, anuncie às criaturas esta boa nova de salvação, anuncie às criaturas esta nova era. Então agora, irmãos, não é mais responsabilidade de Jesus, não é mais responsabilidade da Santa Avó Rosa, não é mais responsabilidade do santo irmão Aldo, mas é nossa responsabilidade. É nós, agora, irmãos, que precisamos trabalhar, precisamos fazer a nossa parte. Vamos cumprir na nossa vida aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Porque, irmãos, cada um de nós temos uma missão aqui na face da terra. Cada um de nós temos uma missão nesta Santa Igreja Apostólica, que precisamos trabalhar, precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Irmãos, às vezes, vou citar um exemplo para os irmãos, às vezes numa obra material, vamos citar um exemplo, às vezes a pessoa está lá construindo uma casa, por exemplo, aí existem várias pessoas trabalhando naquela obra. Irmãos, é fácil uma pessoa ali se esquivar, às vezes se esconder, e não cumprir, às vezes com a sua obrigação, com o seu dever, com aquilo que os outros seus colegas esperam que a sua pessoa faça naquela obra. Então é fácil, às vezes a pessoa dá um jeitinho, se esconde daqui, trabalha menos, deixa às vezes uma tarefa para o seu colega fazer, e assim ele consegue então se livrar daquele trabalho árduo. Irmãos, mas na obra de Deus, irmãos, não, na obra de Deus nós não conseguimos nos esconder, porque nós estamos diante dos olhos de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, e eles enxergam, eles conhecem os nossos atos. Então, eles sabem, irmãos, aquilo que nós fazemos em prol, em favor da obra aqui na face da terra, e conhecem e sabem aquilo que nós não fazemos. Então, irmãos, por isso que eu disse que nós precisamos então, diante disso, trabalhar, fazermos a nossa parte, cumprirmos, irmãos, na nossa vida, aquilo que foi determinado por Deus, foi determinado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para realizarmos, para executarmos aqui na face da terra. Porque agora, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela já cumpriu a sua missão terrena. Como eu disse no início, ela muito lutou para formar o alicerce espiritual desta Santa Igreja Apostólica. Posteriormente veio o nosso Santo Irmão Aldo e com muito sacrifício, com muita luta, irmãos, edificou a obra desta Santa Igreja Apostólica. Agora cabe a nós zelarmos, cabe a nós, irmãos, fazermos crescer esta obra. Irmãos, e para isso nós não podemos descuidar daquilo que nós recebemos destes santos.
Não podemos, irmãos, descuidar da nossa doutrina e da nossa disciplina, que são para nós um tesouro preciosíssimo, que é a base, é o fundamento desta Santa Igreja Apostólica. É a base, irmãos, é a garantia da nossa vitória. Irmãos, quando o nosso santo irmão Aldo deixou o corpo, aquele dia, eu sei que houve muita tristeza, muitos ficaram desesperados, e muitos pensaram consigo, e agora? O que será da obra? E eu me lembro, irmãos, que muitos ainda disseram, muitos buscaram lá nas Escrituras, nos ensinos registrado, e muitos disseram, agora é o fim da obra, porque está lá registrado que sem profecia um povo se corrompe. Irmãos, realmente, se nós procurarmos nas Escrituras, existe sim lá esse ensinamento, esta afirmação, onde diz que sem profecia um povo se corrompe. Irmãos, mas se analisarmos a fundo, também está registrado nas Escrituras o seguinte: sem profecia um povo se corrompe, mas aquele que guarda os mandamentos será bem-aventurado. Irmãos, então, qual é a nossa atitude? Qual é o nosso dever? Irmãos, qual é a nossa responsabilidade, não somente diante de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mas diante de toda a humanidade? É então, irmãos, entregarmos a nossa batalha e ficarmos então com essa primeira afirmativa, que sem profecia um povo se corrompe, e não iremos fazer a nossa parte? Iremos cruzar os nossos braços, ou, irmãos, iremos virar as costas para uma obra que custou tanto sacrifício, tantas lutas, como eu disse no início, custou vidas? Não. Irmãos, precisamos nos apegar neste segundo ensino. Sem profecia, um povo se corrompe, mas aquele que guarda os mandamentos, este será bem-aventurado. Irmãos, e qual é os mandamentos que nós precisamos guardar? Irmãos, quais são os mandamentos que nós precisamos buscar para termos força, coragem suficiente para enfrentarmos as lutas, as dificuldades que atravessamos nesses dias presentes? Irmãos, são os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é a nossa doutrina, a nossa disciplina, que, como eu disse, irmãos, que se sendo colocada em prática pela criatura, com amor, com dedicação, irmãos, esta doutrina, essa disciplina tem força, tem poder de revestir a alma, o espírito da criatura e fazer desta criatura forte, destemida, vencedora aqui na face da terra. Então, irmãos, nós cremos que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus e a Mãe Virgem Maria, Deus o nosso Pai, todo o reino celestial, irmãos, eles depositam confiança em cada um de nós, e nós não podemos falhar. Nós, irmãos, precisamos lutar. Às vezes nós ouvimos, às vezes muitos afirmam através de palavras, ou mesmo através de hinos, que para ajudar a Santa Avó Rosa, ajudar o Santo Irmão Aldo, até se preciso for, derramarei o meu sangue. Né, irmãos? É uma expressão muito comum, nós ouvimos hoje. Às vezes a pessoa fala, olha, por esta igreja, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, eu dou a minha vida. Se preciso for, derramarei meu sangue. Irmãos, mas muitas vezes as pessoas deixam a desejar. Por quê? Irmãos, porque aquilo que é de mais fácil, às vezes a pessoa não cumpre. Que é a doutrina, a disciplina da nossa igreja. Como? Irmãos, que eu irei entregar a minha própria vida em sacrifício, em favor desta igreja, em favor da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que se nos mínimos detalhes que eles esperam da minha pessoa, eu não cumpro. Então, irmãos, eu sempre digo, irmãos, não podemos resumir a obra desta igreja, não podemos, irmãos, resumir a nossa vida aqui na face da terra, somente através de palavras,
através de mensagens bonitas, expressões cativantes, ou através de hinos muito belos, letras maravilhosas, que tocam profundamente o coração e a alma das criaturas, daqueles que ouvem. Irmãos, não, a nossa vida não pode se resumir a isso, mas tudo isso precisa ser traduzido na nossa vida, através de obras, através, irmãos, do nosso bom exemplo, do nosso bom viver, o qual venha condizer com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós anunciamos. Então, irmãos, por isso que eu disse que a nossa responsabilidade é muito grande. É muito gostoso nós falarmos que somos apostólicos. É honroso para nós, irmãos, anunciarmos que temos o Consolador, que temos um profeta em nosso meio. Mas também, irmãos, é de muita responsabilidade. Porque a partir do momento que nós declaramos, que nós afirmamos que nós somos apostólicos, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, irmãos, isso exige de cada um de nós um esforço muito grande, um sacrifício muito grande, exige de cada um de nós uma obediência muito grande. Irmãos, e eu tenho toda certeza que o maior presente que a Santa Avó Rosa ela espera receber neste 10 de junho é exatamente o nosso voto de fidelidade a ela e ao nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, é a nossa vida consagrada, é a nossa vida dedicada à obra desta Santa Igreja Apostólica. É trabalharmos, irmãos, para o engrandecimento do reino dos céus, sem buscar a nossa própria glória ou a nossa própria honra, mas buscarmos, irmãos, a honra e a glória do reino dos céus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, porque para isso fomos chamados, para isso, irmãos, fomos preparados, fomos instruídos, para realizarmos uma obra para Deus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, e não para nós mesmos. Então nós precisamos, irmãos, como eu disse no início da mensagem, aproveitarmos esta comemoração e fazermos estas reflexões. Irmãos, fazermos uma análise na nossa vida, olharmos para nós mesmos, avaliarmos, irmãos, a nossa obra, os nossos atos, durante todo o transcorrer de um ano. Irmãos, eu acredito que cada um de nós temos condições suficientes de analisar os nossos atos. Então, avaliar a nossa vida. Porque às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que têm facilidade de avaliar a vida do seu irmão, do seu próximo. Às vezes, vê uma pessoa fazendo algo e é o primeiro a criticar, às vezes, a falar. Irmãos, mas às vezes essa pessoa não tem capacidade de olhar para si, olhar para os seus atos, para a sua obra. Será que eu estou fazendo a minha parte? Irmãos, e a partir do momento que todos nós agirmos desta forma, com certeza, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles terão mais facilidade de nos ajudar particularmente e ajudar a obra desta Santa Igreja como um todo. E com certeza, irmãos, seremos então a igreja vitoriosa, aquela igreja prometida por Jesus a Deus, o nosso Pai, que um dia chegaria triunfante no reino dos céus. Então, irmãos, vamos aproveitar esses dias festivos, estas reuniões, principalmente os nossos jovens, para meditarmos neste assunto, meditarmos, irmãos, na nossa missão, meditarmos na nossa responsabilidade e naquilo que a Santa Avó Rosa, naquilo que o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria esperam de cada um de nós. O nosso amor, a nossa dedicação, a nossa fidelidade, o nosso esforço, o nosso trabalho em prol do crescimento da obra desta Santa Igreja Apostólica. Então, irmãos, eu deixo aí estas palavras, estas recomendações ao vosso coração. Espero que todos puderam compreender, irmãos, qual é a nossa missão aqui na face da terra, o que a Santa Avó Rosa
e o Santo Irmão Aldo, eles esperam de nós. Porque às vezes, irmãos, no nosso labutar diário, às vezes cuidamos dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, e não damos conta de qual é a nossa verdadeira missão aqui na face da terra. Então, irmãos, a nossa missão, ela não é material, assim, é uma missão espiritual. É claro que para cumprirmos esta missão espiritual, também temos que realizar trabalho material, como na obra desta Santa Igreja Apostólica. Então, irmãos, vamos trabalhar assim, vamos unir um ao outro, ao Santo Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, à Mãe Virgem Maria, a Deus o nosso Pai, para que possamos então cumprir com a nossa missão que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos entregaram. Porque agora, irmãos, como eu afirmei, é a última etapa, é o último período da obra desta Santa Igreja Apostólica. E aí é a nossa responsabilidade realizarmos isso com perfeição, porque conhecimento, preparo, nós adquirirmos com nossa Santa Avó Rosa e também com nosso Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, nós iremos agora terminar a nossa reunião. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos os nossos irmãos pela sua companhia, pela sua atenção, pelo silêncio e reverência que tiveram para com esta reunião. Agradeço também aos nossos irmãos internautas, aqueles que nos acompanham neste momento através da internet. Isso para nós é muito bom, porque, irmãos, nos dá força, dá sabedoria, mas coragem para enfrentarmos as lutas e irmos trabalhando em favor da obra desta Santa Igreja Apostólica. Portanto, a todos os meus agradecimentos. Agora eu convido a todos que, por gentileza, se coloquem em pé. E antes de orarmos para encerrarmos a nossa reunião, nós iremos cantar o hino do nosso cenário de número 198, intitulado Data Feliz. Desde junho, oh que data maravilhosa, pois nasceu a Igreja Apostólica, nasceu a Santa Avó. Neste dia nós louvamos Santíssima e bendita Avó Rosa. Neste momento, ao terminarmos mais esta reunião, nós apresentamos à Senhora todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e glorificação, principalmente a Santa Avó Rosa, por mais esta data que estamos comemorando,
do aniversário de nascimento da senhora e também desta Santa Igreja Apostólica. Também honramos e glorificamos ao nosso santo irmão Aldo, a Jesus, nosso mestre, a Mãe Virgem Maria, a Deus o nosso Pai, ao seu Divino Espírito Santo, a todo o reino celestial. E Santa Vó Rosa Bendita, neste momento, suplicamos a tua bênção, a tua graça, a bênção e a graça do nosso santo irmão Aldo. Santa Vó Rosa, não só para a nossa vida material, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para o nosso negócio, mas principalmente para a nossa vida espiritual. Santa Vó Rosa Bendita, suplico que a senhora, juntamente com o santo irmão Aldo, nos conceda bastante força, sabedoria, entendimento, compreensão, para que possamos, Santa Vó Rosa, cumprir com a nossa missão e anunciarmos nesses dias presentes a todas as criaturas que queiram ouvir que a senhora é o nosso Consolador e que uma nova oportunidade de salvação está sendo concedida a todas as criaturas na face da terra. Santa Vó Rosa Bendita, neste momento também, eu suplico que a senhora, juntamente com o santo irmão Aldo, ouça e atenda as orações que esses teus filhos te fazem. Quem sabe muitos deles, Santa Vó Rosa, vieram participar desta semana festiva com uma esperança no seu coração de resolver um certo problema, às vezes ter alívio de algum sofrimento, e portanto, Santa Vó Rosa Bendita, quem sabe neste momento eles estão com seu coração contrito, suplicando à Senhora a tua bênção, a tua graça. Me lembro também, Santa Vó Rosa Bendita, dos ouvintes de Hora Milagrosa, daqueles nossos irmãos que estão nos seus lares e nos acompanham neste instante através da internet. Que a tua bênção, a tua graça também recaia sobre eles. Peço ainda em favor dessas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados nessa caixa de oração. Santa Vó Rosa Bendita, suplico que a senhora, juntamente com o santo irmão Aldo, analise estas vidas e dê a eles aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. Santa Vó Rosa Bendita, e por tudo, pelas bênçãos, pelas graças e também pela força e coragem que a senhora tem nos concedido, juntamente com o santo irmão Aldo, nesses dias presentes. Nós, Santa Vó Rosa, teu povo, teus filhos, muito te agradecemos. Agradecemos também ao nosso Deus, a Jesus, nosso Mestre, à Mãe Virgem Maria e ao Senhor Santo Irmão Aldo, por mais esta oportunidade que nos concedeste, pela obra desta Santa Igreja Apostólica, e por outras muitas oportunidades que teremos de buscarmos, de alcançarmos a tua bênção, a tua graça, e também de ajudá-lo na realização desta obra apostólica. A todos, enfim, o reino dos céus, os meus agradecimentos. Amém.